exatamente isso, para poder ter uma informação bem coerente. Tá joia? Reivindicações. Tá? Esse aqui foi uma informação da professora Núbia, lá do IF da Bahia. Reivindicações estabelecem e delimitam os direitos do titular da patente. Então, isso aqui é muito interessante, muito importante. Dá, digamos assim, o grau de abrangência da sua patente. Corresponde à parte mais importante, né, essas reivindicações. Normalmente não são uma, são várias, né? Mais importantes documentos que patente depois delimitarão a proteção. Por exemplo, um medicamento, às vezes, ele tem várias aplicações, né? Então, na verdade, não é um medicamento em especial. Uma sequência de uns certos componentes químicos, eles podem ser aplicados em várias coisas, né? Vamos pegar, por exemplo, da aspirina, que agora também se usa bastante para o desenvolvimento cardíaco, por exemplo, né? Então, havia uma fórmula, essa fórmula era dedicada a um fim, e, claro, quando ela foi patenteada não havia esse segundo momento que existe, né, aplicado à parte de cardiovascular, mas foi descoberto mais tarde, obviamente, depois de 10 anos tomando aspirina, né, é um estudo que existe, ela faz bem ela reduz a probabilidade de placas dentro das artérias e assim por diante. Bom, o que acontece? Essa parte secundária, se alguém tivesse no momento pensado assim, não, o meu composto chamado, entre aspas, aspirina, ele serve para várias coisas. Uma delas é isso, né? É a utilização para encefaleia e assim por diante, né? A outra é também para redução de placas, por exemplo, né? Melhoria do deslocamento sanguíneo nas artérias e veias, assim por diante. Então, esse seria um efeito que haveria, né, nesse medicamento, que ele podia reivindicar. Na época, que obviamente não aconteceu, porque foi um estudo de vários anos, né, e não foi imediato. Mas poderia ter acontecido isso. E isso é interessante de se colocar, né? Então, às vezes, na indústria farmacêutica, é uma das mais concorridas que existe no IPI, né? E sempre existe essa fórmula química, ela serve para alguma coisa, mas com alguma outra coisa a mais, pode-se fazer outra atividade com essa fórmula química, né? Tá certo? E isso é bem interessante. Então, às vezes, você tem o teu produto, né, associado com outro processo próximo, né, você consegue ter vários derivados, e esses derivados têm várias aplicações. Tá joia? Então, é muito interessante ter observar isso, né? Aqui colocado assim, geralmente a reivindicação 1 estabelece a definição global da invenção que está sendo protegida, né? Deve conter todas as características gerais da invenção, sem faltar nenhuma característica, porque isso dá amplitude da tua abrangência, né, do teu pedido de patente. Não deve ter nenhuma característica supérflua. Se um concorrente, isso aqui é bem interessante, se um concorrente criar uma invenção sem a característica supérflua, não infringirá a patente. Então você diz, mas eu vou colocar alguma coisa aqui que... Mas se ele fizer alguma coisa diferente, ou melhor, fizer igual a você, sem colocar aquela característica, ele tem outro documento. E está feito. Acabou. É outro documento patentário. Não vai infringir e vai receber todas as vantagens que, porventura, o seu também receba. Tá? Especialmente vantagens financeiras. Desenhos. Aqui já resumi bastante, aqui reivindicações do terceiro item do relatório da documentação patentária. No mesmo documento você vai ter essas reivindicações, né? Isso aqui realmente também, só citando, né? Isso é fruto de muito estudo, de muito trabalho, né? Não é o primeiro documento que você vai fazer com que ele seja perfeito, né? Normalmente você faz vários exemplos até chegar a um grau de definição assim do teu documentação que seja bem interessante, bem abrangente, né? E que corresponda às expectativas de delimitação dos direitos do titular da patente. Desenhos, normalmente, devem existir, tá? Numerados, relacionados com os textos. Então, a gente pega, por exemplo, vários desenhos que estão... E às vezes as implicações dos desenhos, né? Elas são interessantes. E eu acho que isso vale a pena, às vezes, até fazer um comentário. Os desenhos estão numerados e eles fazem referências do texto aos desenhos. Parece simples isso aí, né? Mas, às vezes, essas referências, os desenhos podem ser vários desenhos e podem fazer várias referências, o que pode, às vezes, confundir quem vai ler a patente, a não ser que não seja da área. E isso é interessante de se fazer até certo ponto, né? Você não pode deixar também um mistério tão grande que o desenho 1 chama o desenho 2, chama o desenho 3, chama o desenho 4, chama o desenho A, do 4, que relaciona seus desenhos. Você não pode também fazer um emaranhado disso, né? Você tem que ser claro. Mas é bom, às vezes, fazer desenhos que sejam vinculados assim, tá? E o resumo, síntese do relatório descritivo, das indicações e com referência aos desenhos.
também deve existir. Tá? Jóia. Com isso a gente fechou requerimento, relatório descritivo, indicações, desenho em resumo e para o depósito, comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito. Então isso aqui também tem que ser pago junto ao NPI. No NPI existe uma tabela dessas retribuições que devem ser feitas, né? Devem ser pagas, né? E a gente não vai entrar nesse detalhe, obviamente, mas existem vários valores para serem pagos. A vantagem é que a universidade, né, ela tem um desconto em relação a um depositante externo, né, a escritórios de advocacia ou assim por diante. Esse desconto é bastante interessante e ajuda bastante a universidade nesse aspecto. Tá? Não só a universidade, mas todos os órgãos federais. Bom, etapas gerais para obtenção da carta patente, busca prévia, não obrigatória, mas eles animam de patentes, mas quando você vai preencher você vê que realmente torna-se bem obrigatório, é importante ter essa classificação. Depósito de patentes, NPI ou delegacias, representações regionais. Tá? Período de sigilo do pedido depositado são 18 meses, então no momento que se deposita esse pedido, você vai ter 18 meses, né, para procurar um parceiro, né, para poder fazer com que esse pedido, nesse período que está passando sobre análise, ele possa se produzir, né? Você já possa produzir alguma coisa, né? Mesmo com risco de não dar certo, mas afinal de contas, você pode esperar até às vezes 18 meses para começar, ter uma produção, ou seja, tem mais um tempinho ainda de 36 para fazer a avaliação, né? Desde a data do depósito, para que você tenha o documento patentado na tua mão, a carta patente. Então, às vezes é vantajoso você já vendo os seus empresários, vendo quem pode te ajudar, e assim por diante, tem esse período aqui. Ele é uma jogada bastante inteligente, né? Que às vezes você é pesquisador, você entra lá e, bom, agora eu vou fazer parceria com quem? Eu tenho a ideia, montei, entrei patente, mas... E a indústria, ela tem um outro timing, uma outra velocidade. Então é importante que você tenha um período exatamente que todo mundo está patentado, está em pedido de patente, pode ser que saia, pode ser que não saia, não é uma obrigatoriedade você entrar e ter que ter a resposta, amanhã já saiu, que ótimo, não, demora 18 meses. Desses 18 meses, mais 18, que é o exame de pedido depositado, no total são 33 desde a data do depósito, onde vai ser feita a avaliação por um perito da área, então isso é importante. Tá? É esse exame técnico que a gente comentou lá no comecinho, voltando bem lá no comecinho, mais um pouquinho. Aqui, a suficiência descritiva, tá? Então é exatamente esse momento que, depois de 18 meses que você entrou com o seu pedido, você vai ter que fazer o pedido de exame técnico, a qual você também vai fazer uma pequena contribuição para que ele exista, e daí depois de 18 meses vocês vão dar, né, o parecer final, se realmente você conseguiu a carta patente ou não. Tá? Então isso é muito interessante, né, muito interessante. E você tem um tempo, exatamente, de 18 meses para achar um parceiro. Tá? Isso é muito importante. Deixa eu só voltar agora a página. Quase lá. Tá joia? Exame do pedido depositado há 36 meses. A partir da data do depósito. A data do depósito é tudo, né? Você começa a avaliar a partir daí. Carta patente, 60 dias para pagamento da retribuição a partir do deferimento. Também tem que pagar a carta patente. Aqui você está pedindo, quando você entra com o pedido, você paga. Quando você pede o exame, você paga. Quando você tem a carta patente, você tem que pagar também. Tá? E mantém a anuidade pagando, inclusive, né? Conforme o tempo, você vai tendo reduções ao longo do tempo. Tá bom? Isso aqui exatamente para poder sustentar os próximos pedidos, para sustentar todo o sistema, né, de avaliação técnica, que também não é um sistema barato. Né? Então, você tem que ter uma maneira de você fazer com que tudo isso caminhe, né, sem precisar, né, de inferências externas. Né? O NPI mantém o pedido de patente em sigilo, isso eu reforço a vocês, é muito importante isso, 18 meses. Então, durante 18 meses ele está em segredo. A partir de 18 meses é publicado na RPI, não é uma nota na revista, onde existe lá, fulano de tal fez uma solicitação de um novo sistema de terapêutico usando laser na região do ultravioleta, por exemplo. E expirado esse tempo, o pedido é publicado na revista da Autoridade Industrial, na RPI. Tá? Existe até um linkzinho lá na página NPI, fala revista, e você entra aqui e você tem exatamente acesso. Nós, na universidade, consultamos
essa revista para ver quantas vezes o nome da universidade aparece, né? Justamente para a gente saber o que está acontecendo, os pedidos que a gente tem lá anteriormente. Então, para você pagar, sempre tem uma informação para você, eles mandam essas informações para pagamento dos pedidos que a universidade fez, assim por diante. Nós sempre estamos consultando a revista. Tá? Nós temos nosso controle interno, né, de quando vai sair, mas a gente está procurando ver a revista também para ter essa informação sempre fresquinha. Né? Após publicações, a solicitação passa a ser um conhecimento público, é o que a gente comentou agora. Então, todos os interessados vão ter acesso ao documento. Faz parte da regra do jogo, é assim que funciona. Tá? Ele pode, inclusive, né, ver o teu pedido, toda a documentação que você entrou, né,